Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? E aí, como estamos? Beleza? Vamos terminar a nossa terceira e última parte da nossa Supply Chain Management, ou seja, da nossa gestão da cadeia de suprimentos. Então, para nós encerrarmos esse assunto de vez na nossa logística, de vez não, né, pessoal? Por quê? A gestão da cadeia de suprimentos é algo que nós vamos sempre ter que retornar para você entender como funciona todo o aparato logístico no processo de armazenamento e distribuição aí do seu produto, beleza? Dentro dessa parte 3, pelo menos nesse primeiro vídeo da Supply Chain Management, então dentro da parte 3 toda nós vamos ver aí as principais etapas, né, na construção de uma cadeia de suprimentos, beleza? Então a gente vai começar aí com a identificação dos agentes. Pessoal, nessa identificação dos agentes, nessa etapa, nós temos que entender o seguinte: sempre você vai buscar agentes que sejam parceiros do seu negócio. Lembrando sempre de não ficar na mão de um fornecedor só. Por quê? Se você fica na mão de um fornecedor só, você fica preso àquele fornecedor e não pode negociar os seus produtos com outros, ou a sua compra com outros fornecedores. Então isso é muito complicado. Então sempre tendo mais de um parceiro comercial, seja por fornecedor, seja entrega, seja aquele parceiro que vai construir a sua embalagem, seja o parceiro que vai fazer o marketing. Então, sempre ter mais de uma opção. Isso é muito importante dentro do seu planejamento logístico. Então, continuando aí a nossa primeira etapa, a identificação de quem vai compor a sua cadeia de suprimento e óbvio, né, aquele indivíduo que queira crescer junto com você, porque pessoal, muitas vezes se opta por grandes empresas, só que essas grandes empresas, o que elas querem? Elas querem grandes lucros. Se você é muito pequeno, talvez não seria melhor você ter como parceiro também alguém pequeno, um micro ou pequeno empresário, porque as empresas grandes querem grandes lucros, então o ideal é você sempre começar de baixo e ir subindo aos poucos, beleza? Continuando aí, o nosso 2 é justamente o desenvolvimento de parcerias. Lógico, você vai só querer parceria que agregue valor ao seu negócio. Nesse segundo tópico, eu coloco definir parceiros de maneira que contribuam para a diminuição de riscos e investimentos, além de minimizar os riscos, né, alocados ao seu processo. Pessoal, aqui vale a pena a gente lembrar da parceria, né, ou melhor, da fusão, se é que a gente pode chamar, né, foi realmente uma fusão, ou até mesmo uma compra da Garoto pela Nestlé. Então a Nestlé foi e fez o quê? Comprou a Garoto, ou talvez fez uma fusão, mas mais no sentido de compra. Por quê? Porque agora tudo é Nestlé. Professor, mas eu conheço a Garoto. Veja bem, pessoal, o que a Nestlé fez, né? Provavelmente continuou com o nome Garoto para poder não perder esse público fiel, porque o público capixaba é um público muito fiel à marca Garoto. Então, para não perder esse nome que eles já tinham no mercado, a Nestlé optou, né, por deixar o nome Garoto. E aí você fala, professor, mas desde que a Nestlé comprou a Garoto, igual eu já vi alguns alunos comentando, não é mais a mesma coisa, o chocolate não é mais o mesmo. Pessoal, aí são estratégias empresariais, não vou entrar no mérito aqui, mas será que talvez a Nestlé possa ter visto que poderia se cobrar um preço menor, um preço muito maior, às vezes, na qualidade do chocolate que estava se fazendo? Será que houve uma redução na qualidade dos materiais, ou houve uma redução aí de material mesmo? Enfim, essa é uma discussão aí que eu vou deixar para vocês. Eu só coloco a ideia
que vocês devem ter na hora de montar o seu negócio e a percepção de mercado, beleza? Vamos continuar aí nas nossas etapas da construção da cadeia de suprimentos. A próxima é a definição de contratos flexíveis, né? Por quê? Existem muitas peculiaridades e se não tiver um mínimo de informalidade, fica muito, aliás, se não tiver um mínimo de flexibilidade, só que obviamente retirando essa informalidade, por quê, pessoal? O contrato ele é para ser cumprido. Se o contrato está pré-estabelecido, ele vai ter que ser cumprido naquelas diretrizes ou naqueles termos ali. Então, é o mínimo de informalidade possível. E aí, obviamente, deve ter alguns acordos ocasionais ou prevendo determinadas datas, determinadas épocas. Agora, por que ele deve ser no mínimo flexível? Digamos, qual a situação que nós estamos vivendo? Eu coloquei para vocês, vocês podem olhar o exemplo de shows na pandemia. Por quê? Professor, mas se contratou a empresa foi contratada. Os caminhões foram contratados para carregar o material. O voo para carregar, para transportar a banda, né? Já tinha sido compradas as passagens para a banda. Os caminhões que iam trazer os materiais já estavam todos previamente contratados. O local já estava previamente contratado. Olha a logística toda, tá, pessoal? A segurança do local já estava previamente contratada. A Polícia Civil, Polícia Militar, tinha sido informada, Corpo de Bombeiros, equipe médica contratada para determinado show, que a gente sabe de toda a burocracia para se ter um grande show. Então você tinha todas as questões logísticas, né? O local já separado previamente de andado. E aí? Veio a pandemia, cortou-se todos os shows. Professor, e agora? Se o contrato não tem um mínimo de flexibilidade, prevendo situações urgentes, situações que você não tem como, né? Digamos até de calamidade pública, para ter pequenas alterações fica muito complicado o seu contrato. Então deve se estabelecer isso muito bem. Por isso é tão importante a área de gestão de contratos dentro da administração. Beleza? Continuando aí, a nossa próxima é o livre fluxo de informações. É lógico, não somente, eu coloco aqui, não somente preços e quantidades deve estar alocado na sua cadeia logística, pessoal. Todas as informações elas devem fluir livremente para que possa estar todas as informações casadas, para a cadeia logística ela funcionar de uma maneira muito eficiente, né? Efetiva ou eficaz, como queira aí os próprios termos da administração. E por fim, aqui para a gente terminar essa primeira parte, nós vamos falar das padronizações das ações. Pessoal, aqui a gente tem que entender que todas as ações dentro da cadeia logística ela deve ser planejada. É por isso que você tem aquele planejamento inicial de como vai ser elaborado. Nós vamos chegar aí no nosso próximo conteúdo, que nós vamos falar da inserção. A gente já falou um pouco aqui dentro da Supply Chain Management, um pouco da inserção da TI dentro da cadeia logística, principalmente na gestão da cadeia de suprimentos. Observe aí comigo nessa figura que nós colocamos aí. Dentro dessa cadeia de suprimentos, tudo tem que funcionar de maneira padronizada, do fornecedor, passando pela indústria, né, a fabricação ali, pela distribuição, o varejo e, por fim, o consumidor final. Professor, eu posso pular alguma dessas etapas? Você até pode pular, só que ela não seria viável. Imagina você aí, né, na sua região, na sua cidade ou na sua própria região, provavelmente tem alguma fábrica que ela acompanha, né, algum fornecedor ou fábrica que acompanha todo esse processo logístico.
Porém, olha aí no slide comigo e faça suas anotações, né? Você não já viu o consumidor, você enquanto consumidor final, indo lá na fábrica ou indo lá no fornecedor, pegando direto o produto? Isso acontece, pessoal? Acontece muito, né? Acontece muito. Professor, mas e aí? O que acontece nesse caso? Quebrou-se uma etapa? Sim. Só que aí não se tem o controle. Você pode, por exemplo, na fábrica de picolé, você vai comprar um picolé, às vezes o picolé, ele já falou antes, é quebrado, é com leves defeitos. Fábrica de roupa acontece muito isso. Ah, eles já informam que a roupa é leves defeitos. Porém, você compra, mas você não vai ter o direito de reclamar, não vai ter o saque, o serviço de atendimento ao consumidor final. Por quê? Porque você já sabia dessa situação. E você, enquanto cliente, indo lá no fornecedor e comprando direto do fornecedor ou da fábrica, você não tem o direito de reclamar porque não está obedecendo o processo logístico. Então, não está passando para o setor de distribuição, setor de varejo. Então, não tem todas as questões burocráticas. Então, por isso que, às vezes, você vai nessa fábrica, né, nessa indústria, nesse fornecedor, comprar diretamente, às vezes você não pode reclamar porque não tem todo o processo logístico. Todo o processo logístico ele não foi devidamente burocratizado ou até mesmo informatizado. Por quê? Porque quando você compra em casa, que segue toda a cadeia de suprimentos, você tem ali o acompanhamento da sua venda, mostrando que desde o início, lá, desde o fornecedor, passando pela indústria, distribuição, varejo, consumidor final, isso tudo aqui ó, foi informatizado, pessoal. Então, por isso que às vezes esse processo ele não é quebrado, ele é passado de maneira padronizada para o cliente, se houver algum problema com o produto, poder reclamar e estando no seu direito e ter até um serviço de pós-venda, no que igual nós vimos aí. Beleza, pessoal? Então, essa última parte, terminamos o primeiro vídeo dessa parte 3 aí da nossa Supply Chain Management, pessoal. Até a próxima aula.